o que a gente percebe, então, no livro A Peste, de Camus, é que ele constrói essa história fictícia em que a cidade é fechada, as atividades são interrompidas, as pessoas não podem mais circular por conta de uma epidemia, para mostrar como são muitas as reações que as pessoas podem ter diante da ausência de sentido do que acontece. Não há um sentido intrínseco ao que acontece. Então ali aconteceu uma epidemia, né? A doença que se espalha não tem um sentido. A guerra, a Segunda Guerra, da forma como foi vivida, estar diante de tantas pessoas que morrem na guerra, sem estarem diretamente envolvidas, sem em nenhum momento serem quem decidem, né? Então não há sentido. O Camus, ele foi um grande defensor até o final da vida de que não há morte que possa ser justificada. Não, a gente precisa fazer o que for possível, né, para que mortes não aconteçam. Não há um sentido, do mesmo jeito que não há um sentido para a vida, também não há um sentido para que pessoas morram e a gente justifique. Então, a grande questão de não haver sentido não é não tem sentido e pronto, não há um sentido. O que faremos então? Não existe um sentido pronto. O que criaremos? Como é na história de cada pessoa esse processo de, diante do não sentido, gerar sentidos, criar sentidos, fazer sentido. E isso tem muito a ver com a nossa escuta clínica, né? A gente escuta como é para cada pessoa esse processo de fazer sentidos. E o caminho, então, nos convida a pensar. Como é difícil a gente entender, né, essa perplexidade que a existência gera, coisas que a gente não está preparado para que aconteça, coisas que nós não planejamos, ao contrário, que rompem com os nossos planos e as nossas organizações. Mas como é que a gente pode seguir? Como é que a gente pode cuidar de si, cuidar um dos outros, cuidar das nossas relações, cuidar das nossas escolhas, para que novos sentidos possam ser feitos? Então, que pensando nesse contexto histórico, as pessoas às vezes se surpreendem como pode ter surgido uma corrente filosófica sobre a existência, né, em um momento em que as pessoas estavam tão desoladas com a destruição, que é a Segunda Guerra, em um momento em que estava explodindo no mundo algo tão triste, lamentável e nocivo. E aí a gente percebe que o convite existencialista é para que a gente pense sobre as nossas escolhas e pense para quem nos tornamos a partir dessas escolhas. O que as nossas escolhas nos tornam? Como podemos fazer escolhas melhores para que melhores escolhas nos façam? Se não há um sentido pronto, se não há uma essência que nos determina, como que o nosso existir pode ser feito, pode ser escolhido, que a gente crie novos sentidos. Então, o existencialismo pode não acreditar que haja um sentido para a vida, mas defende que escolhendo e existindo, nós fazemos sentidos.